Começa hoje a exibição de uma série especial por aqui, chama A Conta do Futuro. Em 4 episódios, vamos detalhar os maiores desafios econômicos a serem enfrentados pelo próximo governo. No capítulo de estreia, olhamos para o grande desafio fiscal do Brasil. Hoje, mais de 90% do orçamento do governo está endereçado a gastos obrigatórios, um percentual que simboliza o engessamento de contas públicas. É o que a gente confere agora na reportagem de Gabriel Monteiro, com edição de texto de Carol Raciunas e produção de Manuela Carlucci. 6,5 trilhões de reais. Esse é o tamanho do orçamento do governo federal brasileiro. Com tantos zeros, é número digno de uma grande economia. Mas por trás do gigantismo das cifras, há uma armadilha invisível. Tanto que o nosso sistema tributário é considerado um dos piores do mundo. A economia tomou uma série de medidas muito irresponsáveis. As prefeituras estão com problemas, os governos estaduais estão com problema, o governo federal está com problema. O problema para o Nordeste, como o problema para todo o Brasil, é a recessão e o desemprego. Nós temos grandes desafios pela frente para enfrentar. Sempre temos problemas. As decisões econômicas, o que a gente chama de política fiscal de um país, podem ser comparadas à rota percorrida por um avião. Para voar, é preciso de técnica. Garantir, por exemplo, a estabilidade, a altitude e a segurança dos tripulantes que estão a bordo. Mas dentro do avião brasileiro já é possível sentir uma turbulência. É aí que a cabine de comando emite um alerta. As contas públicas do Brasil entraram no piloto automático. E o combustível está prestes a acabar. O orçamento público no Brasil, ele está no piloto automático. E a gente tem que tirar ele do piloto automático. O grau de rigidez, pelas minhas contas, é de 95%. Sobram só 5% para as despesas discricionárias, que são as não obrigatórias. Basta olhar para os estados e municípios aqui do Brasil para entender como a teoria vira sufoco. Na cidade de São Vicente, no litoral paulista, a conta também não fecha. Para Caio Amado, que é prefeito do primeiro assentamento português reconhecido no Brasil, o desafio começa assim que o orçamento do mês é liberado. De um jeito muito simples, depois que a gente paga a folha dos servidores, a gente vê o que sobra para pagar os contratos de despesas correntes, assim, né? É uma realidade muito sufocante. Costumo falar assim, eu não tenho dinheiro para fazer investimentos. A cidade parece um retrato do país. Hoje, tem 92% do orçamento comprometido com despesas obrigatórias. Sem espaço para conseguir mais transferências de Brasília, o poder local precisa recorrer à criatividade e também à colaboração do setor privado, para não deixar a população sem atendimento básico. Você fala, putz, tem uma rua para asfaltar ali que está cheia de buraco, o município não tem dinheiro para colocar. Eu tenho que ficar correndo atrás de emenda parlamentar, de deputado, bater na porta de secretário de Estado, de ministro, pedindo recurso para conseguir trazer um dinheiro de fora para, de fato, conseguir firmar convênio e investir na cidade. Porque hoje o dinheiro que a gente recebe, mal e mal, dá para pagar as despesas correntes. Vamos pensar nos cofres do governo brasileiro. Para entender como a gente chegou neste ponto, é preciso compreender 2 palavrinhas. A primeira delas é obrigatoriedade, que é o fato de quase todo o dinheiro que o Brasil arrecada já tem dono, já está carimbado. E a segunda palavra é indexação. A palavra é um pouquinho difícil, mas o conceito é fácil de entender. Quando a receita sobe, praticamente a gente cria novos gastos, novas despesas. Ou seja, não adianta eu colocar mais dinheiro nos cofres públicos, porque o país vai ser forçado a gastar mais. O governo não tem muita margem de manobra, ele não tem atuação, ele não pode fazer nada a respeito dessa grande parte das despesas que cresce determinada por uma indexação já colocada em lei.
Governo e Congresso seguem aprovando novos gastos, que se somam àqueles programas que já existem. Assim, a conta não fecha. Que vivem do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família. E qual é o impacto desse modelo no benefício de prestação continuada? Incluído no texto do orçamento o auxílio gás. No Brasil, a gente cria muitos programas e a gente vê que vai um programa por cima do outro e tudo que é criado é muito difícil ser retirado. Né? E o Congresso vai aprovando mais e mais recursos para essas ou aquelas finalidades, sem avaliar, sem monitorar as políticas públicas. Então, esse é um cenário bastante dramático que afeta os municípios de uma forma diferente. Você tem municípios ricos, né, com mais posse, você tem municípios mais subfinanciados, mais pobres. Mas não se engane, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. A carga tributária brasileira é de 33,7%. Ela é comparável à de países ricos, como Japão, Canadá e Estados Unidos. Todos estes têm encargos próximos a 30% do PIB. A nossa arrecadação é bastante grande. Você tem um orçamento farto. A questão é o direcionamento desse orçamento. Uma questão que a gente tem que se perguntar é se esse gasto obrigatório, ele realmente visa o bem-estar. Um exemplo claro está na educação. O Brasil investe cerca de 6% do PIB nessa área e é um patamar semelhante ao das nações desenvolvidas que participam da OCDE. Mas o retorno pedagógico e a qualificação dos estudantes seguem nos níveis mais baixos. Esse é um sinal de que o Brasil gasta muito, mas gasta mal. Um problema que reflete mais uma vez até nas cidades brasileiras. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com essa pauta de flexibilizar os 25 da educação para a gente não retroagir. Agora, a qualidade do gasto me importa. Algo que deveria ser talvez óbvio para a realidade do Brasil, entregar uniforme, material, ele acaba sendo uma escolha do gestor se ele consegue ou não ter folga ou se ele faz uma boa gestão ou não dos recursos. Esse sufoco todo também desemboca nessa instituição aqui, o Banco Central Brasileiro. Quando o governo gasta mais, coloca dinheiro na economia que muitas vezes ela é incapaz de absorver. O consumo cresce, a demanda aumenta, a oferta é insuficiente e os preços sobem. O Banco Central reage com a única ferramenta que tem em mãos, sobe a taxa de juros para tentar desaquecer a economia e combater a inflação. Nós temos um problema grave no Brasil que é a taxa de juros elevadíssima. Mas ela tem uma razão de ser. Uma das razões importantes é a questão fiscal. Sem resolver o juro, nós não vamos resolver o crescimento. A taxa real de juros no Brasil de 2 dígitos, quer dizer, descontando a inflação, ela desestimula o investimento produtivo, ela desindustrializa o país, ela torna o país extremamente caro. O Brasil sofre de um fenômeno que acontece todos os dias no supermercado. Se há pouca carne para vender e muita gente querendo fazer um churrasco, o preço vai subir. Na Faria Lima, o dinheiro funciona igualzinho. Com o governo tomando bilhões de reais emprestados todos os dias, os custos do crédito também sobem. Assim, o governo empurra as empresas e as famílias para a fila do empréstimo cada vez mais caro. É um ciclo de desequilíbrio das contas e, muitas vezes, esse ciclo tenta ser contido com novos programas para oferecer crédito mais barato. A gente evita debater os temas difíceis até o último minuto, e aí no último minuto vem com uma solução que é sempre de curtíssimo prazo, que não necessariamente é a melhor solução para aquele problema. Encontrar essa virada de chave para sairmos do piloto automático não é uma escolha contábil. É uma decisão sobre qual tipo de país o Brasil quer ser. Um Estado que consome o amanhã para pagar a conta do hoje ou uma nação que investe no próprio futuro para aí sim voar de verdade. No episódio de amanhã, você confere a nova face do trabalho. Com a perda de atratividade do regime CLT, a flexibilidade dos autônomos ganha destaque, mas com sintomas.
Cresce o vácuo de proteção social enquanto avança a bomba relógio para a previdência no futuro. O segundo episódio você assiste aqui no CNN Prime Time.